Você tem dificuldade de mudar? Caso tenha, por que você sente que tem essa dificuldade? Eu recebi milhares de respostas e conforme eu fui lendo essas respostas, eu comecei a notar alguns padrões. Muita gente me disse que tem dificuldade de mudar porque se importa demais com a opinião dos outros e muita gente me disse que, devido a isso, acaba sendo contaminada por pessoas tóxicas e que isso é paralisante. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é por quê. Por que nós nos importamos com o que os outros pensam de nós? Ou seja, nós precisamos entender tudo isso porque não dá para mudar aquilo que você não entende. Então, bora entender os porquês, para depois a gente entender o que fazer a respeito disso. Para entender isso, nós precisamos voltar no tempo para a época dos nossos ancestrais, dezenas de milhares de anos atrás. Durante a maior parte da existência do ser humano, nós éramos nômades. Ou seja, nós não vivíamos parados em um lugar só. Os seres humanos viviam em tribos de caçadores e coletores. Nós chegávamos em um lugar, armávamos as nossas barracas e aí caçávamos e coletávamos o que tinha por lá, os alimentos e os recursos que a gente encontrava por ali. Quando esses alimentos e recursos acabavam, nós levantávamos barraca e saíamos à procura de outro lugar. Então, para pensar nisso. Nós nunca vivíamos por muito tempo parados em um lugar só. E isso significa que nós precisávamos de mobilidade, nós precisávamos nos movimentar com facilidade. E, portanto, nós precisávamos viver em grupos pequenos, porque grupos menores conseguem se mover com mais facilidade de um lugar para o outro, comparado, é claro, a grupos maiores. Para você ter uma ideia, a espécie humana viveu assim por 95% da nossa existência. Porque foi só uns 12 mil anos atrás, durante um período histórico que é conhecido como as revoluções agrícolas, foi só aí que o ser humano conseguiu parar num lugar só. Foi só quando nós aprendemos a cultivar a terra e os animais para produzir alimento que nós pudemos nos dar ao luxo de ficar parados em um lugar só. Isso foi cerca de 12 mil anos atrás. Mas acontece que o Homo sapiens, o ser humano, tem cerca de 250 mil anos. Ou seja, 95% da nossa existência foi como nômades, como caçadores e coletores que viviam de um lado para o outro. Para conseguir viver assim, como eu te disse, nós tínhamos que viver em tribos pequenas, para conseguir se mover com facilidade de um lugar para o outro. E os indícios científicos indicam que as tribos humanas de 70 mil anos atrás, por exemplo, tinham cerca de 30 pessoas. E grupos muito grandes de seres humanos, que eram raros, eles tinham no máximo 150 pessoas. Nesse ambiente, tudo queria nos matar. Quase ninguém passava dos 20 e poucos anos de idade. E um cara de 40 anos de idade era o vovô da turma, isso era raro. A cada lugar novo que nós chegávamos, nós encontrávamos novos perigos, bichos querendo nos matar, bichos querendo nos devorar. Mas o que o ser humano tinha para sobreviver nesse ambiente? Essa é uma pergunta muito importante. O que nós tínhamos para sobreviver nesse ambiente? Nós não somos muito fortes, nem muito rápidos, nossa pele é fina, nós não temos uma couraça como alguns bichos têm, nós não temos um olfato nem uma audição incrível, a nossa visão até que é boa, mas tem bicho com a visão muito melhor do que a nossa, então veja só essa situação. Se eu colocar um ser humano sozinho no ringue, um a um, com qualquer outro bicho da natureza, de médio porte para cima, o ser humano perde. Nós somos fracos e frágeis comparado aos outros bichos da natureza. E aí vem a grande pergunta. Então qual é a nossa força? O que diabos nos trouxe até aqui? O que permitiu que nós chegássemos até os dias de hoje? Hoje o ser humano é indiscutivelmente o mamífero dominante do planeta. Mas como é que nós conseguimos isso sendo tão frágeis em comparação com os outros bichos? A resposta costuma estar na ponta da língua da maioria das pessoas. A nossa inteligência, as pessoas respondem. Ela é o nosso diferencial. E sim, o ser humano é muito inteligente, muito mais inteligente do que qualquer outro bicho.
Mas se você larga o Einstein sozinho na floresta 70 mil anos atrás, ele morre igual você e eu. Porque a inteligência que nos trouxe até aqui não é a inteligência do gênio da matemática e da física, é a inteligência colaborativa, a inteligência social. Um ser humano sozinho no ringue perde para quase todo bicho de médio porte para cima. Mas 30 seres humanos unidos, compartilhando as suas inteligências uns com os outros para resolver os problemas que aparecem pelo caminho, aí nenhum bicho da natureza é páreo para nós. Veja então que o nosso cérebro se adaptou a viver nesse ambiente, porque esse foi o ambiente onde nós passamos a maior parte da nossa existência como espécie. Esse ambiente violento, difícil, perigoso dos nossos ancestrais. Esse ambiente em que nós vivíamos em pequenas tribos para que a gente conseguisse se mover constantemente para novos lugares. E aí, eu te pergunto, nesse ambiente, era importante que você tivesse de bem com todo mundo da tua tribo? Era importante que você tivesse uma boa relação com todo mundo da tua tribo? Veja só essa situação. Nós estamos falando de 30 pessoas vivendo em um lugar perigosíssimo de se viver. Nessa situação, sem união, sem coesão, sem boas relações, a morte era certa. União e colaboração eram fundamentais para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Imagina que você vive numa tribo de 30 pessoas 70 mil anos atrás. E imagina que você faz alguma coisa e as pessoas da tua tribo não gostaram do que você fez e elas resolvem, por exemplo, te expulsar. Isso simplesmente significaria a tua morte certa. Ou seja, para sobreviver nesse ambiente tão difícil, em tribos tão pequenas, o nosso cérebro se adaptou. E uma importante adaptação é a preocupação com a nossa reputação em relação ao grupo. Se a nossa reputação vai mal, nós podemos criar um conflito com a nossa tribo e se a tribo nos expulsar, por exemplo, ou parar de cooperar conosco, esse é o fim da nossa vida. E aqui nós chegamos num ponto crucial. Uma das principais manifestações dessa preocupação com a nossa reputação é justamente a preocupação com o que os outros pensam de nós. Quem não se preocupava com o que os outros pensam 70 mil anos atrás, não era uma pessoa autêntica, diferentona e livre. Quem não se preocupava com o que os outros pensam nessa época tão difícil de se viver, podia entrar em conflito com a tribo, e entrar em conflito com a tribo poderia desestabilizar a cooperação da tribo. Isso era ameaçador. E isso poderia fazer com que a tribo não quisesse mais tua presença lá. E isso, como eu disse, significaria a morte. Veja então que nós herdamos os nossos genes, a nossa genética, desses caras. Os caras que sobreviveram porque eles se preocupavam com o que os outros pensavam. E aí, com isso, eles mantinham uma boa relação com a tribo, com o grupo, e com isso, o grupo, a tribo, se mantinha coeso, funcionando bem, unido, e com isso, a nossa espécie conseguiu sobreviver aos enormes desafios que a natureza colocava na nossa frente. Ou seja, é natural se preocupar com o que os outros pensam, porque esse foi um mecanismo de sobrevivência importante para os nossos ancestrais. O problema é que, de lá para cá, o mundo mudou radicalmente. Nós não vivemos mais nesse ambiente ancestral, violento, em tribos de pouquíssimas pessoas, mas o nosso cérebro não mudou junto com o mundo. Nosso cérebro é um cérebro primitivo em um mundo moderno. Hoje, nós vivemos em sociedades gigantes, nós convivemos com muita gente ao longo da nossa vida e, em primeiro lugar, essas pessoas e essas relações mudam muito. Ou seja, as pessoas com as quais você convive na adolescência não são as mesmas de quando você tem 20 e poucos anos de idade. E as pessoas que você convive quando você tinha 20 e poucos anos de idade, muitas vezes também não são as mesmas dos 30 e poucos anos e por aí vai. Nossas relações vão mudando muito naturalmente ao longo da vida, nos dias de hoje. Acontece que para os nossos ancestrais não era assim, definitivamente. Você nascia, crescia e morria com a mesma galera. Pouca gente nova aparecia no caminho. Ou seja, era bom você manter uma boa relação com essa galera pelos motivos que eu já te expliquei no início do vídeo. Só que hoje as nossas relações mudam naturalmente conforme o tempo passa. E mais do que isso, hoje nós vivemos rodeados de pessoas que não fazem
a menor diferença para as nossas próprias vidas. No trabalho, na família, no círculo de amigos, enfim, em todo lugar nós temos relações diretas ou indiretas com pessoas que não fazem a mínima diferença nas nossas vidas. Mas esse nosso cérebro primitivo é traiçoeiro e ele pode fazer com que você viva se preocupando com o que essas pessoas pensam, mesmo essas pessoas que não fazem nenhuma diferença na sua vida. Isso se torna ainda mais grave, vale dizer, depois do advento das redes sociais. Porque hoje você tem literalmente milhares de pessoas nas tuas redes sociais, milhares de pessoas dando opinião sobre a tua vida, comentando, curtindo, compartilhando. Pessoas distantes, muitos estranhos completos, enfim. Pessoas que não fazem a menor diferença real na tua vida, mas que estão lá dando suas opiniões sobre a tua vida. E o nosso cérebro avalia e interpreta essas relações de maneira muito semelhante às relações que nós temos com pessoas do nosso círculo social real. Ou seja, nosso cérebro interpreta essas relações virtuais de maneira muito semelhante às relações que nós temos com pessoas de carne e osso, que fazem parte de fato da nossa vida e que fazem diferença na nossa vida. Veja então que é por isso que hoje nós vivemos uma verdadeira epidemia de pessoas doentes buscando a aprovação e os aplausos das redes sociais. Essas pessoas vivem tentando alimentar esse sistema primitivo do nosso cérebro que vive tentando manter uma boa relação com as pessoas da nossa tribo, do nosso grupo. Um sistema que foi importantíssimo para os nossos ancestrais, mas que está simplesmente adoecendo as pessoas nos dias de hoje. Jovens, por exemplo, buscando ajuda psicológica e psiquiátrica porque sofrem com a opinião de estranhos nas redes sociais. Enfim, resumindo então a história até aqui. O nosso cérebro é adaptado a viver no ambiente dos nossos ancestrais. Nesse ambiente, reputação era algo muito importante e, portanto, a preocupação com o que os outros pensam garantiu a nossa sobrevivência. Numa tribo de 30 pessoas, isso fazia todo sentido e era ótimo, porque todo mundo conhecia todo mundo e a tribo precisava viver unida para conseguir superar os enormes desafios da natureza. Mas o mundo mudou muito rápido e hoje nós vivemos em um mundo completamente diferente. Só que o nosso cérebro continua primitivo, ou seja, o nosso cérebro não está adaptado para viver nesse mundo atual e hoje nós vivemos nos interessando pela vida de pessoas que não fazem a menor diferença na nossa vida e nós vivemos também nos preocupando com o que outras pessoas pensam, mesmo sabendo que essas pessoas não fazem a menor diferença nas nossas próprias vidas. Esse é um processo bastante emocional e inconsciente, ou seja, não é algo que nós controlamos diretamente, mas é algo que pode nos prejudicar muito. E para você ter ideia de quão real e de quão visceral isso é dentro de nós, quando nós sentimos a rejeição, quando nós nos sentimos rejeitados, quando nós somos criticados por alguém, isso ativa os circuitos cerebrais associados à experiência de dor. Eu estou falando dos mesmos circuitos que se ativam quando você quebra a perna ou bate o dedinho na quina da cama. Ou seja, é algo verdadeiramente visceral, é muito afetivo, emocional, é muito inconsciente. Ou seja, quando você vai ver, lá está você sofrendo com a opinião dos outros. E por ser inconsciente, não dá para controlar isso diretamente. Você não controla o que você sente. É fisiologicamente impossível você controlar o que você sente, tal como você controla pausar esse vídeo aqui agora. Você não consegue pausar uma emoção igual você consegue pausar esse vídeo aqui. Se fosse fácil assim, afinal de contas, ninguém estaria por aí sofrendo com um amor não correspondido. Se fosse fácil assim pausar uma emoção, o vídeo mais assistido desse canal aqui, com mais de 5 milhões de visualizações, não seria um vídeo chamado Liberte-se de quem não te valoriza. Bom, se você não tem controle sobre o que você sente, então o que diabos você pode fazer para parar de se importar com a opinião dos outros? Já que, como eu te disse, isso é profundamente inconsciente e emocional. E aí vem um ponto muito importante. Você não controla o que você sente, mas você controla sim o que você faz com o que você sente. E, portanto, existem duas ferramentas essenciais que você pode usar para você parar de se importar com a opinião de pessoas que não fazem diferença na tua vida. A primeira é o teu foco
e a segunda é o teu comportamento. Essas duas ferramentas estão no teu controle. Imagina que essa sensação ruim, esse sentimento ruim que vem quando você fica imaginando o que os outros pensam de você, imagina que isso é como uma fagulha que acende uma fogueira emocional dentro de você. Você não controla o surgimento dessa fogueira, porque isso é fisiologicamente impossível, o cérebro não permite, mas você escolhe se você joga gasolina ou se você apaga essa fogueira. A pior coisa que você pode fazer é jogar gasolina, porque aí a fogueira vira um incêndio gigante e domina a tua mente por completo. E o perfeito exemplo disso na prática é a ruminação emocional. Esse é o termo técnico usado pela ciência, ruminação emocional. Você fica mastigando na tua cabeça de novo aquela sensação ruim, aqueles pensamentos ruins dentro de você. Isso é jogar gasolina nessa fogueira. A cada minuto mastigando, a cada minuto ruminando essas emoções, a sensação ruim vai aumentando dentro de você e aí a ansiedade e a angústia vão aumentando junto. Ou seja, quando você se pegar se preocupando com o que os outros pensam de você, você precisa mudar o teu foco ou agir, fazer alguma coisa de fato que vai tirar a tua cabeça dessa ruminação ou, é claro, os dois, mudar o foco e agir. E eu te falo aqui um exercício que eu uso quando eu começo a me importar demais com o que os outros pensam de mim. Eu, pessoalmente, sofri muito, especialmente quando eu era mais jovem com esse problema. E eu uso esse exercício que eu vou te contar aqui até os dias de hoje. A primeira coisa, sempre, quando você quer mudar algo, é você tomar consciência disso. Se você está se preocupando com o que alguém ou algumas pessoas pensam sobre você, tome consciência disso e faça uma rápida reflexão aí dentro da tua cabeça. Sempre que isso surgir na tua cabeça, essa preocupação com o que os outros estão pensando, eu quero que você responda algumas perguntas dentro da tua cabeça. Ou seja, em silêncio, pergunta para si mesmo e responde dentro da tua cabeça algumas perguntas. Em primeiro lugar, a opinião dessa pessoa ou a opinião dessas pessoas é realmente importante para a minha vida? Porque, é fato, existem pessoas cuja opinião é importante para você, cuja opinião tem peso e tem relevância de fato para a sua vida. Um bom jeito de você avaliar esse peso é fazendo outra pergunta. Qual é o pior que pode acontecer? Se essas pessoas tiverem a pior opinião possível de mim, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Isso vai mudar a minha vida substancialmente? Isso vai mudar de verdade alguma coisa na minha vida nos próximos meses ou anos? Se a resposta para essas perguntas for não, aí nós temos que mudar o teu foco. O bacana da vida é que o tempo passa e essa tendência a se importar com o que os outros pensam tende a diminuir conforme a tua idade passa. Mas ela tende a diminuir. Uma tendência não significa que ela sempre diminui e tem muita gente que entra em contato comigo, pessoas de 50, 60, 70 anos de idade que sofrem porque se importam demais com o que os outros pensam. Mas nessa hora, não importa a sua idade então. Eu quero que você lembre, esse é o exercício importante, de 10 anos atrás. Se você tem 20 anos, 20 e pouco, lembra da tua adolescência. Se você tem 30, 30 e poucos, lembra dos teus 20 e poucos anos de idade. Se você tem 40 anos de idade, lembra dos teus 30 e poucos, 50, por aí vai. Enfim, olha para 10 anos atrás, ou mais, se você preferir, e tenta lembrar de você mesmo se preocupando com a opinião dos outros. Tenta lembrar de você se angustiando com a opinião dos outros. Tenta lembrar do nome dessas pessoas, do rosto delas, da cara delas, da voz e do tom de voz delas. E você vai ver que vai ser bem difícil lembrar de tudo isso. Essas pessoas hoje são uma vaga lembrança que quase não tem forma na tua mente. Ou seja, elas simplesmente não importam mais, porque o tempo levou elas para longe e junto com elas foi a opinião delas, que na verdade nunca importou. E a prova disso é que você está aí hoje, livre da opinião delas, seguindo a tua vida muito bem. Então, mentalizando isso, tome essa consciência. A consciência de que essa tua preocupação de hoje, daqui a 10, daqui a 20 anos, vai acontecer a mesma coisa com essa tua preocupação de hoje. Daqui a 10 anos, você nem vai lembrar da cara dessas pessoas. Você não vai lembrar da voz delas, do tom de voz delas. A opinião delas simplesmente não vai te importar. Sabe por quê? Porque ela não importa. Ela não importará daqui a 10 anos,
nem semana que vem e ela não importa hoje. E se depois de fazer esse exercício de reflexão você continuar ruminando e sofrendo com isso, eu te conto um outro exercício que eu uso e esse aí funciona muito bem comigo. Quando surgir dentro de você a preocupação com a opinião dos outros, fecha os teus olhos e pensa no seguinte: daqui a 150 anos, todo mundo que está vivo hoje, literalmente todo mundo, todo ser humano que está vivo nesse planeta hoje, daqui a 150 anos, não estará mais aqui. Todo mundo terá morrido. Ninguém, zero pessoas que estão vivas hoje, estarão vivas daqui a 150 anos. É como se a natureza virasse a página e fizesse uma limpa no planeta. Para mim, pessoalmente, pouca coisa traz mais humildade e perspectiva do que essa reflexão. Nem você, nem eu, nem nenhuma dessas pessoas que estão te angustiando, nenhuma dessas pessoas cuja opinião está importando tanto para você. Ninguém estará vivo daqui a 150 anos. Como disse o grande poeta Fernando Pessoa, o ser humano é um cadáver adiado. Macabro até, né? Mas tendo consciência disso, me fala uma coisa. Qual é o sentido da tua preocupação? O que de tão grandioso existe nessas pessoas para a opinião delas estar fazendo tanta diferença na tua vida? O que essas pessoas têm de tão especial? O que esses cadáveres adiados têm de tão especial para estarem te influenciando tanto? Nós, todos, a humanidade, estamos aqui hoje, mas daqui a pouco nós não estaremos mais. Para a natureza, não existe alguém que importa mais ou que importa menos. Para a natureza, é página virada e vamos para a próxima geração. Ou seja, o teu tempo nesse planeta é muito curto para você se importar com o que outras pessoas pensam da tua vida. E cada gota, cada joule de energia que você derrama nessas pessoas poderia ter sido investido em você. Cada segundo, cada minuto de preocupação com o que essas pessoas pensam poderia ter sido investido em você, na construção de uma vida que te orgulha. Consciente disso, quando surgir a angústia, quando você se pegar se preocupando com o que os outros pensam, lembre-se dessa importantíssima lição e imediatamente comece a agir, a fazer algo para investir energia de fato em quem importa, que é você e as pessoas que são realmente preciosas na tua vida. Porque todo o resto é um monte de cadáver adiado. E se as pessoas querem viver a vida delas cuidando da sua, o problema é delas. Você deita a tua cabeça no travesseiro com a consciência e com a tranquilidade de que hoje você fez o teu melhor para construir a vida que você deseja para si. Pouca coisa é mais libertadora do que isso. E eu sei que você pode achar que isso é uma visão macabra, mas não é. Porque quando você percebe isso, você começa a perceber que ninguém é tão importante assim para te deixar preocupado. Ninguém é tão importante assim para que você fique lá ruminando a respeito do que essa pessoa pensa sobre você. Somos seres frágeis, somos imperfeitos, estamos aqui por um curto período de tempo onde podemos tentar usar esse tempo para aprender, para viver com o máximo de dignidade possível. E pessoas que ficam cuidando da tua vida, em vez de estarem fazendo isso, elas estão vivendo a vida de outros. Isso só causará mal para elas e, portanto, não deixe que essa toxicidade afete a tua vida. Quando nós percebemos a nossa própria finitude, a nossa fragilidade, quando nós temos a humildade de perceber que a natureza é tão vasta e o universo é tão complexo e nós somos tão insignificantes no meio disso, sabedoria bíblica, do pó viemos e ao pó retornaremos, no meio disso nós conseguimos perceber o que há de especial na vida. Porque sim, somos insignificantes, mas somos especiais. Temos esse cérebro que permite que a gente mude um pouco os caminhos. Em vez de ficarmos focando naquilo que outras pessoas pensam de nós, nós podemos buscar a liberdade de estarmos confortáveis com nós mesmos. Mas para conquistar essa liberdade, você precisa saber, em primeiro lugar, quem é você. Porque mesmo que você esteja sozinho, mesmo que a opinião dos outros seja negativa sobre você, mesmo sozinho, você sempre terá a si mesmo. E essa é a primeira e principal relação que você precisa nutrir. Porque se você não estiver seguro e confortável ao lado de si mesmo, dificilmente outras pessoas desejarão a tua companhia. Se você não estiver seguro e confortável ao lado de si mesmo, vai chover gente, aliás,
querendo abusar da tua boa vontade, do teu carinho, da tua gentileza. Se você não estiver seguro e confortável ao lado de si mesmo, tua autoconfiança será abalada e você vai viver sofrendo com o que as outras pessoas pensam de você. A melhor maneira de se blindar contra o que os outros pensam de você é estando confortável com quem você é. E para isso você precisa de autoconhecimento. Então,